Ele realmente é um professor parceiro de muitos anos e eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um conhecimento diferenciado aqui que ele vai agregar para a vida clínica de vocês. Tá? Muito obrigada e aproveitem. Obrigada, professor. Primeiramente, agradecer a Sistex e a doutora Flávia pela oportunidade de estar aqui presente e pela confiança e parceria de sempre, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouco de implantes em região anterior. Vou mostrar aqui ao longo de 8 casos clínicos a nossa experiência com implantes da Sistex. O nosso curso da ABO de Niterói foi o primeiro curso do Rio a utilizar o sistema Sistex. A gente continua até os dias de hoje. A ABO de Niterói, infelizmente, parou com as atividades, mas na IOI Ortodontic, em Niterói e Cabo Frio, a gente continua utilizando o sistema. Então, assim, ao longo de 8 casos clínicos, vamos tentar abordar alguns temas quando se trata de implante em região anterior. Porque, naturalmente, quando a gente fala em implante em região anterior, a gente está lidando com comprometimento ou envolvimento estético, né? Sem dúvida nenhuma. Então, apenas uma breve apresentação aqui. A gente fez parte, durante muito tempo, da implantodontia da ABO e a gente está com cursos de atualização em implantodontia e prótese sobre implante na IOI Ortodontic, Niterói e Cabo Frio. Então, a gente quer demonstrar algumas situações clínicas de dia a dia. Não vamos falar de grandes reabsorções ósseas, grandes atrofias ósseas, mas situações de dia a dia de clínica. Ausência de agenesia de lateral, por exemplo, dente anterior fraturado ou condenado, que aparece para a gente no nosso dia a dia. O que a gente vai abordar? Exodontia, extração imediata ou regeneração do alvéolo? A gente sabe que ao longo dos anos, os critérios de sucesso, eles se modificaram. Hoje não é simplesmente você reabilitar um dente que você tem um critério de sucesso tanto do ponto de vista profissional quanto do paciente. O aspecto de coloração de tecidos adjacentes, de estar saudável, também é um critério de sucesso. Uma boa harmonia entre a estética branca e a estética rosa. Então, volume do tecido, coloração, aspectos saudáveis são critérios de sucesso. Então, o que a gente vai falar aqui é tentar a manutenção desse resultado ao longo dos anos. Só que a nossa abordagem cirúrgica tem a ver com essa reabilitação final e com essa manutenção do teu resultado final ao longo dos anos ou por mais tempo possível. É isso que a gente vai abordar aqui na nossa palestra. Então, já um artigo, critérios antigos em que há uma relação de tábua óssea vestibular, infelizmente o passador não... de volume de tábua óssea vestibular com o volume de fenótipo gengival. Entra aqui, minha japonesa. Então, na região anterior, naturalmente, a gente tem uma tábua óssea vestibular mais delgada que a tábua óssea palatina. E volume de tecido é importante para a gente ter o resultado final e a manutenção desse resultado do ponto de vista de tecido perimplantar. Então, nesse primeiro artigo, que é um artigo antigo, ele faz uma leve relação de volume de tecido conjuntivo com volume de tábua óssea vestibular. Quanto maior o volume de tábua óssea, um consequente volume de tecido conjuntivo ao redor. Então, Joly já diz que essa tríade é muito importante para a manutenção do nosso trabalho. Largura de faixa de gengiva inserida, espessura óssea, espessura gengival. Largura de faixa inserida e espessura óssea é facilmente mensurado ou observado no nosso exame clínico. Já a espessura óssea, que constitui um importante fator de manutenção do trabalho, só com tomografia. A gente não vai clinicamente, vai ser mais difícil a gente avaliar essa espessura de tábua óssea. Então, o que a gente vai pensar, o que a gente tem feito ao longo desses anos, que a gente considera que tem um resultado agradável do ponto de vista de reabilitação final, porque vamos lembrar, gente, o paciente quer dente.
Não importa que você seja um grande cirurgião, que você faça implantes maravilhosos. O resultado final é avaliado por ele, porque ele quer dente. Implante é só mais uma ferramenta para ele conseguir o dente que ele queria, ou a prótese e tal. Então, do ponto de vista de manutenção no trabalho, resultado final, o que a gente entende que é algo agradável é que ao final do nosso tratamento, ao longo do tempo, a gente tenha pelo menos um volume de 1 milímetro de tábua óssea ao redor do nosso parafuso. Por que isso? Porque isso seria um mínimo para que tenha vascularização dessa crista óssea. Não estou falando em espaço mesodistal, estou falando em volume de tecido ósseo em torno do nosso parafuso, no resultado final. Porque isso seria um mínimo para que a gente tenha vascularização dessa crista, desse tecido ósseo, e se mantenha em posição. Se ele se mantiver em posição, os tecidos periimplantares também vão se manter em posição. Portanto, o resultado final do seu trabalho protético provavelmente vai se perpetuar por mais tempo. Então, a gente quer que no resultado final do nosso trabalho, a gente tenha pelo menos 1 milímetro. Ah, tenho 2, tenho 3, pô, melhor ainda, ótimo. Mas o mínimo 1 milímetro. Se você tiver menos que 1 milímetro, você só vai ter cortical óssea. Então, essa cortical óssea não vai ter vascularização para se manter ao longo dos anos. Vai retrair e seu tecido periimplantar vai retrair junto. Numa região anterior, isso compromete o resultado final do seu trabalho. Então, esse volume vai ser importante para manter esse arcabouço de tecidos em torno do nosso trabalho, do nosso implante. Então a gente já sabe que naturalmente a tábua óssea vestibular ela é mais delgada que a palatina. Estamos falando de região anterior, tá bom? Nunca se esquecendo que o tema é região anterior. Então o que a gente vai encontrar no nosso dia a dia? Árvore de decisão. O paciente foi encaminhado para a gente ou se apresentou na tua clínica com um dente fraturado, um dente condenado em região anterior. O que a gente vai fazer? Vai fazer com incisão ou sem incisão? A gente vai fazer exo mais implante ou exo mais regeneração para instalar o implante num segundo momento? A gente vai fazer carga imediata ou não vai fazer carga imediata? Essas são decisões no momento da cirúrgico que vai influenciar no resultado final do seu trabalho. Então é isso que a gente precisa decidir na hora que o paciente está na nossa cadeira. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, basicamente, numa situação de dia a dia clínico, a gente tem essa situação ou essa situação. Essa situação, o dente está condenado, está presente no alvéolo. E por alguma razão está fraturado, tem lesão, foi condenado endodonticamente, e você vai precisar tirar o dente, o elemento. E a segunda situação já é um rebordo, já com o dente perdido há algum tempo, ou a genesia de lateral, por exemplo, em que ele tem uma pouca espessura óssea. Então, o que vamos fazer nessa situação? O que vamos fazer nessa situação? O que a gente tem feito ao longo desses anos? Na situação número 1, dente presente na arcada, a gente tem que entender se a gente tem, infelizmente aqui não, se a gente tem tábua óssea vestibular preservado, ou se aquele arcabouço tecidual está funcionando bem. O dente está fraturado, mas aquele arcabouço, zênite gengival, contorno cervical, está se comportando bem. Então, nessa situação, o que a gente vai fazer? Provavelmente, ou a primeira escolha seria fazer uma exodontia minimamente traumática, porque não é na nossa boca, é na boca do paciente, né? Ou minimamente invasiva, mas tentando manter todo esse arcabouço que está funcionando. Então, nesse caso, sem incisão. Por que sem incisão, doutora? Se a gente já tem uma parede óssea vestibular mais delgada, se a gente fizer incisão e fizer descolamento de periósteo, você está cortando vascularização importante naquela parede óssea vestibular. Então, com o tempo, vai ser uma perda de vascularização por um tempo importante que a gente vai perder vascularização nessa parede que a gente já sabe que é mais delgada. Isso pode ser fundamental para a reabsorção dessa parede. Se reabsorve essa parede, os tecidos periimplantares vão junto. Então, compromete o nosso resultado final. Então,
nesse tipo de caso, é importante a gente não fazer incisão, para preservar um arcabouço que está funcionando. Esse é um caso clínico de 2020, na pandemia. A paciente, ela é uma paciente que já tinha um trabalho de coroas protéticas nos dentes anteriores e caiu, levou um tombo, aquela coisa de chegar em casa e tirar sapato, né? Então ela estava com 2 bolsas na mão, foi tirar o sapato aqui no calcanhar, caiu de boca e fraturou o central e o lateral. Então, como a gente já tinha coroas individuais, o que a gente optou por fazer? Exodontia, instalação de implante, e fizemos uma ponte provisória naqueles elementos. Então, um guia cirúrgico simples, para a gente ter a noção da parede vestibular, porque é importante o posicionamento da plataforma em relação à parede vestibular, vocês vão ver daqui a pouco. Exodontia e instalação de 2 implantes colimorphs Cystex. Preenchimento do gap. E naquela época a gente usou munhões provisórios, mas não provisionalizamos diretamente, não fizemos carga. Aproveitamos que já tinha preparo e fizemos uma ponte fixa. A gente pegou aqueles munhões, seccionamos e fizemos um dispositivo de manutenção de rebordo. Hoje em dia eu já pegaria um componente específico, que é o PIC. Mas a gente pode usar o munhão, cortar e fazer esse dispositivo. Qual é a vantagem disso? Você mantém aquele arcabouço, você não precisou fazer incisão. E está contendo o material, biomaterial naquela região do alvéolo. É importante mostrar para vocês que o kit protético da Cystex, ele tem esses casulos aqui, ó, que facilita a produção desse dispositivo. São casulos mais ou menos pré-fabricados, de tamanho de molar, inferior, superior, central, superior, inferior, né, e assim por diante, em que ele vai facilitar essa confecção do dispositivo. Como é que a gente faz aqui? Coloca o munhão ou o pique, adesivo, resina flow, e aí você faz um dispositivo, personaliza só o finalzinho no alvéolo, faz um dispositivo na região cervical do alvéolo, mantendo aquele arcabouço que está funcionando. Ponte provisória imediata no central e no canino, não é isso? Central e o canino. E aqui a gente manteve só o dispositivo. Mas o importante é manter esse arcabouço que estava funcionando bem. Os dentes que fraturaram. Se a gente faz incisão e rebate aqui, gente, pode ser que a gente vai perder essa reinserção de tecido e vai comprometer o trabalho final. Então, provisório imediato, pós-cirurgia, tem até um sanguezinho aqui para provar que foi pós-cirurgia, pena que não dá para ver muito bem. E aí, ó, 2021, a gente pede uma tomografia. Observa aqui, ó, infelizmente vai ficar difícil detalhes, mas a gente tem parede vestibular à frente do implante restabelecida, mantida. Então, poxa, legal, sucesso total. Vamos reabilitar o caso. Reabilitamos com pilares personalizados em zircônia para 2 coroas cimentadas. Faceta nos dentes vizinhos e tal e tal. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês é que a gente manteve algo que estava funcionando bem. A gente não perdeu aquele contorno que estava agradável já. Então, só por curiosidade, um caso de antes e depois da paciente. Na verdade, essa aqui é uma fotografia desse ano. 3 anos depois, a gente mantém um aspecto agradável. Pô, legal, esse caso está legal, é bacana, dá para faturar uma grana legal, é boa, mas é fácil de resolver do ponto de vista. A gente está reabilitando tudo. É ótimo para mostrar aqui o pessoal passando, olha aqui, show. Mas não é talvez o nosso dia a dia. Difícil é reabilitar um na região anterior, que vai ser o último caso. Então ninguém pode sair, senão perde o último caso. Tá legal? Então, mas esse primeiro caso aqui, acho que a gente tem um resultado legal. E aí, tomografia agora desse ano, se mantendo, acredite, não dá para ver, mas se mantendo parede óssea vestibular à frente do implante. E o que fazer? Extrair, instalar implante imediatamente?
ou regenerar primeiro o alvéolo? Estamos falando de sem incisão, caso primeira situação. Então, Joly já mostrou um artigo bem simples, de 2018, Revista Nacional, que, de acordo com ele, 4 momentos para após a extração. Um primeiro momento é a implantação imediata, ou seja, na mesma cirurgia, remover o dente e instalar o implante. No segundo momento, uma implantação precoce, esperar de 4 a 8 semanas, só uma regeneração tecidual. Terceiro momento, precoce, reparação parcial do tecido ósseo. E convencional, implantação tardia. O que Joly fala e o que a gente concorda com ele? Se possível, a gente vai discutir isso daqui a pouco, a melhor situação é implantar imediatamente o implante após tirar o parafuso. Porque quando a gente tira o dente, tem um sangramento abundante no alvéolo, né? Se o paciente estiver vivo, tem. Então, assim, é um ambiente interessante, ideal para o nosso parafuso entrar ali. Mais células progenitoras ali. Vascularização, sangue é vida. Osso precisa de vascularização e estabilização de mecânica para formação de tecido ósseo. Então, essa é a situação ideal, se possível. E ele conclui nesse artigo que a instalação imediata, sem dúvida, é importante para a instalação, resultado final. Tá bom? Mesmo dentes com imagens radiolúcidas, com comprometimento em lesão, acontece muito em dente endodonticamente comprometido, não é um fator contraindicado instalar o teu implante imediato. O que você não pode fazer num alvéolo em processo agudo. Está supurando, está com fístula. Se o paciente estiver na situação, você tem que entrar para uma situação crônica. Só aquela da imagem da radiografia. E aí sim, não é contraindicação você fazer o implante. Obviamente, você vai tirar o dente e vai fazer uma boa curetagem apical. Tá bom? E a implantação imediata em região anterior, o que a gente quer é esse posicionamento do teu implante. Apoiado em parede palatina. É importante a gente não vestibularizar a plataforma do teu implante, senão você vai estar comprimindo um tecido ósseo que a gente sabe que é mais delgado e dando pouco volume de tecido para implantar. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Provavelmente isso aqui vai se perder, reabsorver e vai comprometer o teu resultado final de trabalho. Além de, assim, todo mundo já viu aqueles casos, região anterior, paciente com dente, com aquele sombreado aqui na frente, quando ele sorri, provavelmente é mau posicionamento do implante. Um erro comum de cair, gente, é que a gente naturalmente começa a fresar no ápice do alvéolo dentário. A fresa já vai logo para lá. É natural a gente fresar aqui. Também não caia nesse erro. É difícil, não é uma cirurgia simples, tá? Região interior em alvéolo não é. Você está vendo pouco, você não abriu o retalho. Então, não é uma cirurgia simples. É importante ter um pouco mais de destreza. Mas é legal dar esses tópicos, porque naturalmente, quando você coloca a fresa, ele vai para o ápice do alvéolo. Se você um implante nessa situação, você também vai estar comprimindo essa parede óssea vestibular. Então, a situação ideal que a gente quer no posicionamento de implante é que ele se posicione na parede apical, que ela é mais espessa naturalmente. A gente quer um gap anterior aqui, para que a gente preencha com biomaterial e que a gente ganhe tempo para a gente, por esse biomaterial, remodelar ou não, mas pelo menos ficar ali em posição, e você tem uma espessura óssea mais vantajosa, que vai garantir por mais tempo o teu resultado final de trabalho. Então, a posição cirúrgica do implante é fundamental. Existem casos que o paciente chega com o implante já instalado, que infelizmente a solução, não é uma notícia legal para dar para o paciente, mas a solução é remover o implante e instalar corretamente. Porque se estiver vestibularizado, você não consegue resolver o problema. E se você pegar para resolver, você abraça, né? Abraçou o problema, abraça o capeta. O problema passa a ser seu. Então, o que a gente quer é mais ou menos esse posicionamento. O que eu acho legal, tem vários assim, artigos de classificação. Esse do professor Kahn, ele classifica de acordo com a posição da raiz.
no alvéolo. Na tomografia, a gente já observou essa posição. Então, quando o dente já está com o alvéolo mais posicionado, com um bom volume de parede óssea palatina, o que é a maioria dos casos, você já vai entrar para essa cirurgia, poxa, provavelmente eu vou conseguir fazer a extração e instalar imediatamente o implante. Porque você tem um remanescente ósseo interessante na posição correta. Porque o implante precisa de estabilização primária. Tá bom? Não precisa ter travamento alto. Se não der travamento alto, você não precisa fazer carga imediata. Mas ele precisa de estabilidade primária. Então você tem que ter osso remanescente suficiente para isso. Então ele dá 4 tipos de classificação. Obviamente, isso aqui é ideal. Essa daqui, apesar de ter disponibilidade óssea, mas na parede vestibular não adianta. A gente não pode posicionar um implante ali. Mas a maioria das vezes ele está assim. Se ele chegar nessa situação, olha, aquela raiz que já está quase lá tem pouco osso remanescente, tanto em palatina quanto em região apical, nessa situação, você já deve partir para a cirurgia, a gente já faz isso, exodontia, regeneração do alvéolo, para num segundo tempo cirúrgico, tomografia novamente e posicionar seu implante corretamente. Porque aqui você não vai ter disponibilidade óssea para travar de maneira ideal e com posicionamento correto o seu implante. Lembrando, gente, o paciente quer dente. É no final do trabalho. Então a gente tem que trabalhar e a cirurgia é fundamental nesse resultado final. Então essa é uma classificação legal. No final, todos os artigos que eu estou mostrando aqui, vai ter meu contato, eu mando para todo mundo, se quiser, se tiver interesse, tá legal? Então, só quem vai poder mostrar para a gente a posição ideal do teu dente, para que você possa fazer um planejamento cirúrgico, é a tomografia. Então, tomografia hoje é fundamental, não dá para abrir mão de tomografia. O que a gente quer no resultado final é esse posicionamento. Implante, apoiado em parede palatina, biomaterial no gap anterior. A gente quer isso. Tá bom? Já foi o tempo de o alvéolo, você botar um implante de diâmetro de 5, de 6, para travar muito. Você quer um gap anterior para que você possa preencher com biomaterial. Porque isso vai, lá na frente, garantir uma tábua óssea vestibular melhor. Então, a título de curiosidade, se vocês têm curiosidade, a gente trabalha hoje tranquilamente na região anterior com implante de 3,5 de diâmetro, cone Morse. Desde que ele tenha estabilidade oclusal, né? Tem os molares, os pré-molares, você não pode arriscar se o paciente não tem nada na posterior da mordida dele. Então, o que a gente quer é isso, cara, posicionamento mais palatino do teu implante para um gap vestibular. Isso que a gente quer hoje em dia. Ao contrário do que fazia lá atrás em botar implantes de diâmetro espesso, hoje a gente vem com um diâmetro de 3,5 e preenche o gap, por causa daquilo que eu falei. Então, está aqui também um slide cedido do professor Mário Grosman. Então, o posicionamento da plataforma também é importante. 1,5 e 2 de distância do dente vizinho, né? 2 milímetros de distância para vestibular. Se você posicionar palatinamente, então, naturalmente, você vai conseguir essa distância. E essa aqui que eu acho muito interessante, que a gente não se liga nisso, mas a gente tem que prestar atenção. Além se estamos falando de implante cone Morse, você tem que ficar infraósseo. Perfeito, todo mundo já entende isso. Mas a gente tem que associar isso a uma distância mínima do zênite gengival, da futura coroa. Então, além disso, o professor Mário fala em 4 milímetros, eu diria até 5, 6 milímetros, entre a plataforma e a região cervical maior, mais longa da futura coroa. Isso vai garantir o quê? Volume de tecido, acomodação do tecido. Tecido acomodado, seu trabalho está mantido por mais tempo. Então, esse é um artigo, poxa, os slides. Então, os artigos que fizeram a comparação de todas essas medidas aqui, ó, de acordo com o posicionamento da plataforma do implante. E esse artigo corrobora com o que eu estou falando, com o posicionamento ideal da plataforma, a manutenção ao longo dos anos desse tecido aqui em volta dele. Estudo retrospectivo de 99 a 2016. Estou no horário por enquanto, hein? Então, caso clínico 2 de 2016, o paciente também perdeu, aí não caiu, mas foi um acidente também, perdeu os elementos 12 e 11. Então, sem incisão, no máximo uma incisão intrasulcular. Por quê?
o tecido em volta está legal, o dente é que está perdido. Periótomos, exodontia delicada, atraumática, beleza? 2 alvéolos, posicionamento dos implantes, conimorse, cistex. Fizemos provisório imediato, comunhão, ó, biomaterial no gap, e o próprio provisório vai manter esse biomaterial em posição. 4 dias depois, esse é o aspecto, tá vendo? A gente manteve algo que está funcionando. 6 meses após, novamente, pilar em zircônia, reabilitando o caso final. Então, a mesma questão, ó, o paciente já tem uma retração gengival, beleza, mas pelo menos a gente não piorou a situação. A gente tem que manter pelo menos o que chega para a gente. Tá legal? Então, no caso final, o paciente com sorriso baixo, também bem satisfatória aí a questão. Importante, já que a gente falou de carga imediata, então, se possível, fazer carga imediata. Travamento mínimo de 35 newtons, que a gente acredita. Mas é importante, se você vai fazer carga imediata, se atentar para o desenho da prótese. Que o desenho da prótese já vai conformar, vai shapear já o teu perfil de emergência. Então, essa concavidade é importante para que os tecidos se acomodem nessa posição. Não é mais aquele provisório que sai aqui em taça. É importante se atentar para o desenho do provisório. Você já vai condicionar ou restabelecer perfil de emergência. Vamos só lembrar que o espaço biológico do periodonto é diferente do espaço periimplantar. Periodonto tem ligamentos periodontais que se inserem na crista e no elemento dentário. No implante, não. Só tem fibras que se inserem na crista. O implante está mais desprotegido. Essa crista óssea em torno do implante é mais desprotegida do que em torno do dente. Então é importante entender isso aqui, que é diferente disso. E trabalhar para que você tenha maior volume aqui, para ter uma acomodação desses tecidos. A Cistex ainda vai lançar implante com ligamento periodontal. Por enquanto não tem. Legal? Então, a coroa provisória vai shapear ou vai conformar o perfil de emergência. Esse é um artigo também de 2010, de Rum e colaboradores, em que um artigo clássico, em que ele mostra que os contornos dos pilares podem conformar perfil de emergência. Ele divide em perfil crítico e subcrítico. Crítico, que é o zênite, onde acomoda-se a coroa, e o subcrítico, que vai da plataforma até a coroa. Então, o que nós queremos é uma concavidade nesse perfil, para que os tecidos periimplantais são fibras circulares, não se inserem na crista óssea. Então, ela vai se acomodar em volta disso. Pensa numa bolinha de tênis e botar um elástico nela. Ela está gordinha, né? A tendência é que o elástico suba ou desça. Se você pensar numa garrafa de Coca-Cola, se você botar o elástico ali naquela dobrinha, ele vai ficar, ele vai se acomodar. Então, assim são as fibras periimplantares, elas são fibras circulares. O desenho com concavidade vai manter essas fibras em posição. Conclusões desse artigo é exatamente isso que eu estou falando. Então, a comparar com esse perfil de emergência ideal. Essa aqui é uma foto da minha mulher há 30 anos atrás, com essa cinturinha, com esse perfil. Brincadeira, ela está ótima ainda, gente. Tem amigos dela daqui, obrigado. Então, assim, mas pensando nessa analogia, esse perfil vai fazer com que o tecido abrace aqui o nosso pilar. Seria um perfil perfeito. Em que você tem o perfil de emergência obtido quando não há compressão dos tecidos moles e com um espaço livre suficiente para permitir uma acomodação dos mesmos, promovendo uma margem de tecido gengival mais espessa e estabilizada. É o que a gente quer. Tecido espesso. Então, assim, falando um pouco da concavidade do provisório, que é importante para a gente manter, interessante também falar de ponto de contato. Ó, com provisórias, a imagem está ruim, né? Então, a gente tem um black space aqui, apenas posicionando o ponto de contato ideal entre as coroas, o tecido vem, ó. Porque você deu espaço para ele se acomodar.
Um artigo de Tarno, ele diz que, ele já nos mostrou que a distância entre a crista óssea e ponto de contato das coroas, ideal de 7 milímetros. Caso clínico 3, aí é um caso da ABO de 2018, em que a gente não fez provisório imediato. Só para mostrar como o provisório pode promover o perfil de emergência, condicionar esse perfil. Então, caso básico, o paciente estava com adesiva. Então, provisório imediato, provisório feinho, o paciente foi embora e conversamos com o paciente, ó, vamos trocar essa úlcera e vamos mexer nessa coroa que ela tinha sobre o dente. Trocar esse provisório, para que a gente possa dar um ponto de contato ideal para promover o perfil de emergência. Então, olha só, a gente trocou a coroa do lateral, não tiramos o dente não, só trocamos a coroa que já era uma coroa protética. E condicionamos um provisório interessante. Ó. Observem esse aqui, deu ponto de contato em região correta. Olha lá. A papila vem. A papila vem. A papila vem. Até que chegamos nessa condição aqui, em maio de 2019, reabilitamos a paciente. Podia até ter melhorado essa resina aqui, né? Mas paciente de curso, nem sempre a gente consegue. Mas a gente já só trocando essa coroa e posicionando melhor, a gente teve um resultado melhor. Ou seja, o provisório pode condicionar o seu perfil de emergência. Passando para a situação 2, então falando da situação 1, o paciente tem dente e a gente vai extrair para instalar um implante imediatamente. Então a gente teve que preservar uma estrutura que estava funcionando. Situação 2, não estamos falando de grandes atrofias ósseas. Situação 2, o paciente já não tem o dente presente, tem um bom comprimento e pouca espessura óssea. É o que acontece no dia a dia clínico para a gente. É o que aparece no consultório. Então a abordagem agora mudou. A gente agora vai ter que fazer incisão, vai ter que fazer rebatimento de retalho, porque já tem espessura óssea. Mas o objetivo final é o mesmo. A gente quer que no final das contas, a gente tenha pelo menos 1 milímetro de tecido ósseo em torno do nosso parafuso. O objetivo final é o mesmo, porque o objetivo final é manutenção do nosso trabalho protético ao longo dos anos. Em região anterior, isso é fundamental. Região posterior, dá para você ir monitorando. Mas na região anterior, o cara olha para o teu trabalho todo dia quando escova o dente de manhã no espelho. Então, a gente sabe que a parede vestibular óssea, como é mais delgada, se nada for feito, quando perde, a primeira coisa é uma reabsorção centrípeta. Então, a gente tem que fazer alguma manobra cirúrgica para restabelecer essa espessura, para que no final das contas a gente tenha 1 milímetro no mínimo de tecido ósseo em volta do parafuso. Se tiver mais, melhor, gente, óbvio. Então, caso clínico de 2014, caso clínico 4, paciente, região de lateral, bastante comprimento, pouca espessura óssea. Não dá para instalar um implante nessa região. Ele vai ficar o parafuso, mas ao longo do tempo, o trabalho não vai ficar mantido legal. Então a gente tem que restabelecer espessura, nesse caso. Aí a abordagem, galera, já muda totalmente, não tem que preservar contorno nenhum. Não existe contorno, inclusive. Então agora, rebatimento total. Nesse primeiro caso, a gente fez que eu estou mostrando para vocês. A gente fez primeiro um enxerto autógeno, enxerto em bloco autógeno. Então, incisão distal dos 2 caninos, para a gente esconder uma cicatrização desagradável em região de estética, uma possível. Então, a gente sempre rebate de canino a canino, expondo, bloco em região posterior de mandíbula, que é a nossa preferência, estabilização com 2 parafusos, ou um parafuso, o importante é estar estabilizado, e primeira cirurgia de enxerto. 6 a 7 meses depois, a gente saiu de uma situação como essa para uma situação como essa, com a espessura. Agora, ele está pronto para instalar o implante e ter parede vestibular à frente. E assim foi feito. Segunda cirurgia, remoção dos parafusos e instalação do implante conemorso em posição. Agora a gente tem o volume aqui.
Não foi feito carga imediata, a gente fez a confecção do provisório, é um caso do curso também da BO, então o provisório, nada demais, né? Mas você vai ver que ele já vai começar a dar um contorno de tecido aqui. Provisório respeitando aquela concavidade, tá legal? Então, ó, você vai direcionando o perfil de emergência. Lembra que não tinha nada, era reto, gente, era um rebordo? Então o provisório vai dando esse contorno. E aí, para você fazer a moldagem, você tem que transferir esse perfil para o teu modelo de gesso. Então, uma dica que vale um chopp, não daqui, né? Que aqui vai ser de graça. Mais tarde, depois, vale um chopp, tá bom? Como é que a gente pode personalizar o transferente de moldagem? Que o transferente de moldagem é uma peça cilíndrica. Então, o que a gente gosta aqui de fazer com os alunos e na nossa clínica particular é fazer essa personalização do transferente. Como é que você pode fazer isso? Pega um pot dapping, cola um análogo no fundo do pot dapping, silicona pesada, coloca o provisório, não é o provisório que está dando perfil de emergência lá na boca, então copia esse perfil. Coloca o provisório aqui no análogo, verte silicona leve, quando toma presa, você tem exatamente na silicona o perfil que está em boca. Pega um transfer de moldagem, pega o transfer de moldagem, bota em posição, verte de resina paterne, quando polimerizar, tem o teu transfer de moldagem exatamente igual ao seu provisório. Você consegue transferir o teu modelo de trabalho que o laboratório precisa ter, exatamente o perfil que você tem em boca. E assim foi feito. Então, finalizando aquele primeiro caso, a moldagem, olha como é que o perfil se acomoda, o transfer se acomoda direitinho no que a gente conseguiu. Moldagem convencional em 2 tempos, a gente sempre recomenda em 2 tempos. Pilar em zircônia. Coroa provisória. Então, olha só, gente. Lembra que era um rebordo de 2 milímetros. Olha aqui o contorno. Ó. Então, a gente conseguiu um contorno e isso aqui se mantém ao longo do tempo. Você tem um tecido saudável e acomodado. Então, a paciente voltou agora em janeiro desse ano. Poxa, a foto perde muita qualidade aqui, né? Então, se mantém em posição. 10 anos depois, o trabalho se mantém satisfatório depois de tempo tanto. Então, assim, um caso de curso de um dente só, diferente daquele caso que reabilita a região anterior toda. E é muito o caso do nosso dia a dia. É o que aparece o dia a dia. De 10 pacientes que aparecem, um vai reabilitar esteticamente a região anterior. Pelo menos essa é a minha realidade. A maioria é para reabilitar 1 dente, 2 dentes perdidos. Então, caso clínico 5 de 2019. O paciente se apresenta com ausência também já do elemento 11. Ó, comprimento, mas pouca espessura óssea. Então, novamente, incisão. Relaxante vestibular. Então, assim, abre de fora a fora. Visualizando ali a tábua óssea vestibular. Esvaziamento do naso palatino. Um guia cirúrgico bem mambembe. Caso também da BO de Niterói. Então, instalação. Aí, já vão falar assim, ih, Marcos, se deu mal, começou a fenestrar na parede vestibular. Não, cara, a gente já sabia, a gente já viu isso na tomografia. Então, a abordagem foi fazer a instalação de implante, exposição de espiras na vestibular com regeneração óssea simultânea. Então, isso tudo já foi posicionado. O importante é a posição desse implante de maneira correta, com a plataforma mais palatinizada. Então, ó, espiras expostas na vestibular. Beleza, já sabia que isso ia acontecer. Descorticalizar, biomaterial e membrana. A gente usa muita membrana green de colágeno de 1 milímetro. Então, o provisório, carga imediata? Claro que não. Vai voltar para o provisório no aparelho. Já está assim há um tempão, vai ser na minha vez que vou fazer carga imediata? Não. Ali eu estou fazendo uma regeneração simultânea. Vamos proteger o nosso trabalho. Mas observa aqui a incisão relaxante. Em
distal de canino. 8 meses após, aí agora a gente vai fazer a reabertura com provisório imediato. Então, com a nossa abordagem? Tomografia. Acreditem, por favor, a imagem que a gente tem agora, onde tinha aquelas espiras expostas, a gente tem uma parede óssea recobrindo todas aquelas espiras. Então, a abordagem foi ok. Vamos reabilitar esse implante, vamos fazer a coroazinha sobre ele. Então, a nossa abordagem tem sido, num segundo momento, provisorização do implante. Aí agora uma incisão bem mais contida. Tem que ficar aqui, porque senão não passa. Bem mais contida. E vamos usar uma técnica, fazer um enxerto de conjuntivo simultâneo, usando uma técnica de tunelização. Com instrumentos específicos, a gente vai tirar um sashimi da região de palato. Não fica do lado de fora não, tá, gente? Só para a gente posicionar e ver que é o tamanho que é o ideal. E com um descolamento nos dentes laterais, ó, adjacente, preservando papila, a gente introduz o enxerto por aqui e faz o ponto contendo ali. Provisorização 15 dias após. Infelizmente, esse caso a gente não tem finalizado ainda. Um caso clínico de 2017, a genesia de laterais inferiores, ó. A gente sabe que vai ter pouca espessura óssea. Novamente, a abordagem foi instalação de implante com regeneração óssea simultânea. A gente já sabia que ia ter espiras expostas. Mas o implante conseguiu estabilização na cortical e na parede lingual. Descorticalização da região, biomaterial, membrana de colágeno, LPRF. 9 meses depois, reabilitação do caso com coroas cimentadas de metalcerâmicas, paciente jovem, aspecto final bem agradável, caso de curso também. Caso clínico 7 do ano passado, já um caso da nossa atualização. Então, o paciente também não foi feito carga imediata, foi feita uma prótese adesiva. Vocês vão entender por quê. Mas é importante dizer que a gente pode condicionar o perfil de emergência. Então, segundo tempo cirúrgico, provisório com conjuntivo simultâneo. Confecção de coroa provisória e, novamente, tecido conjuntivo. Então, a técnica de tunelização, então, descolando apenas o tecido em torno dos dentes vizinhos. Primeiro, agora a gente tem feito primeiro provisório em posição e fazer esse enxerto já com provisório em posição, tá? Um pouquinho de tecido na região de palato e posicionando o tecido ali na vestibular. Então, primeiro, a gente pensou em restabelecer a nossa abordagem na parede óssea, no volume de tecido ósseo, para depois você ter um suporte para fazer conjuntivo em cima. Não adianta ficar fazendo um conjuntivo se você não tem um suporte ósseo por baixo. Então, a contenção do enxerto, todo enxerto tem que ter uma boa contenção, né? Posicionado e imobilizado. Então, finalizando em março, como se apresentava, e a gente começa a fazer um acompanhamento pós-operatório. 9 de abril, 30 de abril, tiramos os pontos aqui, e aí 30 de abril, ó, como é que está bem vermelha aqui a região. Paciente com uma escovação muito severa. Eu acho que ele escova com um bombril, não sei. Trocamos a escova dele algumas vezes, mas assim, o aspecto está legal e observa como é que está tudo feridinho, mas não em cima do nosso implante, começa a ferir os dentes vizinhos. Mas o volume de tecido, eu acho que ficou agradável. Essa é, eu acho que é a última, né? De junho.
Então ainda está em fase de confecção, não, ainda não. Então, o último caso clínico, sim, esse é um caso de difícil, é o que vai chegar tá acabando, mais vezes aqui para a gente, e é quando perde um elemento, um dente, um central. Então, o paciente perdeu esse dente número 11, né, o elemento 11. Então, a nossa abordagem foi o quê? Conservadora agora. Tomografia anterior, então a gente tem parede vestibular óssea, então a abordagem é exodontia, minimamente traumática, coroa provisória imediata. Então, se possível, instalar imediatamente e, se possível, provisionalizar imediatamente, para a gente manter e conservar todo aquele tecido em torno que está agradável. Provisório já naquele perfil que a gente está falando, ó, com uma concavidade para que os tecidos se acomodem. 6 meses depois, a gente faz uma nova tomografia e percebe que aquela parede está preservada. Então, vamos partir para o definitivo agora. Perfil de emergência, preservado e condicionado pelo provisório. A gente pode fazer aquela técnica que eu mostrei para duplicar, personalizar o transfer de moldagem, ou a gente pode partir por um escaneamento digital. Que é legal, é ótimo, é maravilhoso. A gente está formado há 34 anos, há 2 anos eu uso o scanner. Então, assim, você muda os protocolos. É algo que não tem volta, mas não precisa, gente. Dá para fazer da maneira analógica. É só bacana também de mostrar como a gente tem a possibilidade hoje em dia de utilizar o scanner. Então, finalizando o caso com uma coroa IMEX estratificada. E a gente tem um resultado final muito agradável para mim, muito agradável para o paciente, e sim um caso desafiador, perder um elemento na região anterior. Então, só para, já que a gente finalizou falando de fluxo digital, falar para vocês que a Systex também tem a linha digital e mostrar como é que mais ou menos é feito, né? Se você tem um scanner no seu consultório, você precisa utilizar elementos específicos digitais. Vou só demonstrar aqui para vocês um casinho. Então, como eu faço o escaneamento que me foi ensinado, como eu gosto? Não é o provisório que condiciona o perfil e mantém o perfil. Então, quando você vai escanear implante, primeiro você escaneia o provisório. Pô, estou no horário, acredita? Que eu estou no horário? Está bem. Então, primeiro a gente escaneia o provisório, porque é a coroa provisória que está fazendo a delimitação do nosso contorno. Esse é outro caso, não é aquele caso que eu mostrei não, tá? É só um caso. E aí você tem que ter escambórios específicos. E a Systex tem a linha digital. Então, se você vai fazer sobre HE, você tem que ter o escambório de HE, se é cone Morse, se é mini pilar. Se você optou por munhão, você tem que ter o escambório específico. Não dá para usar o analógico, tá legal? Você tem que ter o escambório intraoral. E aí você instala o escambório e aí você faz o segundo escaneamento com o escambório em posição. Como você escaneou primeiro com o provisório, ele já delimitou os limites do perfil de emergência. E também você precisa enviar para o laboratório os análogos digitais, correspondentes do que você está escaneando, para que ele imprima com o análogo em posição. Você vai mandar esse escaneamento por WhatsApp, STL por WhatsApp, mas o laboratório fisicamente vai imprimir, na maioria das vezes, ele vai imprimir um modelo. E nesse modelo não dá para ser aquele análogo que a gente usa para gesso, tem que ser um análogo digital específico. E acima, para reconstruir a coroa, você vai ter que ter um tie base, ou T-base, ou cilindro digital, que é para ele confeccionar a coroa em cima disso.
ele já vai te mandar a coroa. Mas essas pecinhas você tem que enviar para o laboratório também. Então, esse seria o escaneamento, né? Final, tá vendo? Aquele caso, com provisório, sem provisório. Então, o scanner tem duas imagens, uma sobre a outra. Você vai mandar esse STL para o laboratório. Ele vai confeccionar virtualmente um modelo digital e vai imprimir esse modelo e mandar para você. Nesse virtual, você observa que ele, digitalmente ele separa o perfil de emergência, que seria a gengiva, do modelo que seria de gesso, mas não é de gesso, né? E aí ele produz a coroa digitalmente e depois confecciona e manda para você, para você aprovar ou não, e manda fisicamente depois a coroa para instalar em boca. Veja bem, gente, a gente pode usar scanner ou não, mas mesmo que você faça a moldagem convencional, com certeza o teu laboratório já está usando fluxo digital. Ele vai escanear em mesa o teu modelo de gesso. Assim, não tem volta, não tem volta. Na minha cabeça não tem volta. Beleza, gente? Então, assim, para finalizar aqui a apresentação, não vai embora não, são as conclusões agora. Agora que o mocinho beija a mocinha. Palavra de honra, está acabando. Conclusões do que a gente tem dito aqui, que a gente falou nessa primeira palestra aqui, em região anterior. Volume ósseo adequado. Ou você mantém o que já existe, ou restabelece. Você tem que ter um volume ósseo adequado. O posicionamento do implante é fundamental. Plataforma mais palatinizada. Não pode vestibularizar essa plataforma. E o desenho da coroa provisória já é fundamental, tanto na carga imediata ou se você vai no segundo tempo cirúrgico. Mas essa coroa já vai condicionar o teu perfil de emergência. O que a gente tem feito como protocolo, nós como equipe de curso? Sempre que possível, exo mais instalação imediata. Sempre que possível, carga imediata. E se não for possível carga imediata, no segundo tempo cirúrgico de abertura, associar com enxerto de conjuntivo. Então, isso que a gente tem feito nesses últimos tempos e que a gente acha que tem conseguido um resultado bacana ao longo desses anos aqui. Então, assim, na verdade, a gente está aqui representando uma equipe, representando pessoas. A gente está junto desde a época da BO de Niterói e mais pessoas também compuseram esse grupo, mas o grupo atual é esse. Então, eu tenho que agradecer a paciência e a qualidade do trabalho deles. Então, assim, professor Rodrigo Fonseca, professora Priscila Gonçalves, a gente está junto desde a BO e atualmente a gente está na IOI, com cursos em Niterói e Cabo Frio. Então, se vocês de outros estados estiverem conhecidos na região, por favor, pode dar meu contato para eles. A gente está lá. A gente também não pode deixar de agradecer nossos alunos que viram monitores e daqui a pouco viram professores, assim, pela confiança. E é isso. E assim, se vocês tiverem oportunidade de ser, nós vamos observar que a gente também faz festa junina, faz Natal e dá para aproveitar de maneira geral. Tá legal, gente? Mais me dá atenção. Muito obrigado realmente pela atenção de vocês. Esses são os meus contatos. Assim, estou à disposição aqui ou depois para qualquer mensagem, trocar ideia. Tá bom? Obrigado.